encontrei o caminho, é por aqui que eu vou, o negócio está dando certo. E foi dando certo mesmo, todos os gols no segundo tempo. Mas a pergunta é, Eugênio Leal, esse Flamengo é o time que vai brigar de perto com o Palmeiras? E a gente pode pensar que vai ser de perto? Porque agora está longe. Como eu falei aqui no início do programa, acho que o jogo de semana que vem vai dizer isso pra gente. Se ele conseguir vencer o Palmeiras no Allianz, eu acho que ele tem condições de brigar. Porque tem jogado muito bem, seja com os titulares, seja com os reservas. Mesmo que os times tenham características diferentes. Mas enfrentou um Atlético Paranaense que jogou com o time reserva. Mas ele vem jogando com o time reserva e ele está no G5 do campeonato. Então não é nada de diferente. Outros times perderam para o time reserva do Atlético Paranaense e o Flamengo conseguiu vencer. Então, imagino que sim. Lá no início do ano, todo mundo apontou os 3 maiores times do Brasil, já desde o ano passado. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro oscilou muito, está tentando se recuperar agora, eliminado das 2 competições paralelas. Acho que tem condições de crescer no Campeonato Brasileiro, mas está um pouquinho atrás dos 2. E a briga parece que vai ser mais lá na frente entre Flamengo e Palmeiras, com o Palmeiras tendo, nesse momento, enorme vantagem. Mas tem muito campeonato pela frente ainda. O Palmeiras tem outra vantagem sobre o Flamengo, que é já ter sido eliminado da Copa do Brasil. O Flamengo tem 3 competições, mas tem mostrado que possui um time reserva capaz de fazer como o Palmeiras lá em 2018, que foi campeão brasileiro com os reservas, enquanto os titulares jogavam as Copas, né? Acabou não ganhando as Copas, mas ganhou o Campeonato Brasileiro, por ironia. Então, acho que sim, o Flamengo hoje construiu a sua vitória no segundo tempo. O primeiro tempo foi um pouco mais difícil, mas impressionante, né? Como entrou ali a bola aérea, 2 gols idênticos quase do Fabrício Bruno, os escanteios batidos pelo Marinho. Depois, no contra-ataque, faz o terceiro com o Ayrton Lucas. E o último gol de cabeça, o do Pedro, né? Mostra que àquela altura o Atlético também já tinha meio que desistido do jogo, porque o Nico, que marcava o Pedro, quando o Pedro vai para a segunda trave, ele abandona, deixa o Pedro sozinho, e aí o Arrascaeta percebe do outro lado, bate por cima da área para o Pedro fazer o gol de cabeça. Sobra qualidade nesse time do Flamengo. Quanto ao Atlético, o engraçado claro, esse é o time reserva. Inclusive falei com o Filipão, né? Eu estava lá na Argentina, né? Filipão, acho que o grande sucesso para o Atlético passar pelo Estudiantes na Libertadores foi ter conseguido bloquear a bola aérea do Estudiantes, que era a grande força da equipe. Ele falou, realmente, a gente trabalhou muito para isso. E aí, contra o Flamengo, leva um monte de gol de bola aérea no jogo seguinte. Mas sim, eram outros jogadores. Pedro e Thiago Heleno, né? Mas ainda assim, é um Filipão que deve ter falado muito isso para esses jogadores. Um Flamengo que já procurou demais o caminho do gol contra o Atlético Paranaense e não conseguiu encontrar hoje. Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, hoje consegue encontrar aí por cima. Nos dois tempos de Flamengo e Atlético. Só um parênteses, uma bola aérea que tem sido um dos pontos fortes desse time do Dorival Júnior. Ótimo. Nos 2 tempos do confronto da Copa do Brasil e no tempo inicial de hoje, no primeiro tempo, foi o mesmo desenho. A bola não tinha entrado. No tempo final, no quarto, né, desses 4 citados, a bola entrou. O Atlético, para mim, já tinha sido frágil. Ele concedeu muito ao Flamengo no jogo de ida, mas aquela bola não entrou. Hoje ele vinha frágil no primeiro tempo, era um jogo de um time só, o Atlético não deu um chute, a bola não rondou a área do Santos no primeiro tempo, 0 finalizações, nem direção de gol, nem fora da direção de gol. Só que era um Flamengo que tinha problemas, porque você não tinha um Arrascaeta do ponto de vista da criação e você não tinha uma figura como o Pedro, que é um cara que arrasta, um cara que dá profundidade, é um cara que se movimenta, é um cara que tenta abrir espaço dentro daquela linha de 5 que o Filipão colocava no primeiro tempo. O Lázaro não funciona, o Lázaro precisa de um pouco mais de campo. Hoje, tendo que fazer uma função de 9, ele não te dá essa profundidade. Então, era o Flamengo que chegava, finalizava com problemas, gestos técnicos com problemas e problemas de criação. No segundo tempo, você inicialmente parecia que o Atlético Paranaense ia tentar alguma coisa de jogo nos primeiros minutos. Só que aí você tem uma falha da bola aérea. E aí abre o caminho. E 3 minutos depois é 10-13. 3 minutos depois, novamente. Então, quando você faz 2-0, você desmonta. Parece até um replay, né? Você desmonta. O Filipão, praticamente, volta para o banco. E aí você troca todo o contexto. Agora, é bom que se diga, 3 dos 4 tempos até aqui da proposta do Filipão de se defender não foram bons. Não foram bons. No primeiro jogo a bola entrou, hoje a bola entrou através de uma falha ali da questão. E eu acho que é muito interessante, porque é trabalhado. Quando você diz, não foram bons porque teve muito susto, porque o resultado... Não é bom porque quando você se propõe a defender, a premissa de defender é você não dar chance ao adversário. O Atlético dá muitas chances ao adversário. Até um Flamengo com problemas de criação do primeiro tempo hoje, ele teve chances. Ele esbarra numa profundidade, num jogo, num homem dentro da área que não tem. Ele esbarra no último toque do Marinho, que toma uma decisão errada na hora de finalizar. Mas ele dá a bola e permite que o Flamengo fique muito próximo da sua
sua área, ele dá chance. Então, ele não funcionou bem. Só que hoje a bola entrou. Então, assim, poderia ter entrado no primeiro jogo. Hoje entrou. A depender, não acho que o comportamento vai ser o mesmo na quarta-feira, mas em algum momento, quando você flerta com Arrascaeta, Gabriel, com Pedro dentro de campo, a bola também pode entrar. Então, assim, fica o recado de algo que precisa mudar dessa ideia de jogo. Para o Estudiantes, quando ele trava com Pedro, com Thiago Heleno, e ele trava de fato a bola aérea do Estudiantes, é uma coisa. Então, acho que hoje, naquele segundo tempo, abriu o caminho. E o Atlético, que não tinha muito a ganhar, ele só tinha a perder, ele acabou perdendo nesse jogo. Abre o caminho, tem o primeiro gol, se eu não me engano, 10, 13 e 17. Em 7 minutos, o Flamengo faz 3-0. E depois repete. Aí o último gol do Pedro já é uma outra estratégia, porque tenta marcar... Você vê que o time está perdido, né? Porque estava tomando gol pela entrada na primeira área. Nos 2 primeiros gols, foi uma falha de posicionamento. O Flamengo, bem pensado, arrasta, confunde a marcação individual. No terceiro gol, já é uma falha de jogadores que entravam ali, estavam desatentos, tinham acabado de entrar. É uma sequência de escanteios do Marinho. Sim, sim. E ele batendo sempre buscando ali a primeira trave. Depois tem um do Gabigol, logo assim que ele entra, ele bate no escanteio. E esse do quinto gol é do Arrascaeta. E aí ele já olha a movimentação na área antes de bater. E por quê? Porque o Atlético, vou bloquear a primeira trave. Só que não é só bloquear a primeira trave, é o mecanismo da área. Aí a segunda trave sobra. Aí o goleiro chega quase que caçando borboleta ali, coitado. Ele teve uma boa atuação hoje no primeiro tempo, por causa dele o placar estava zerado. Ele salvou umas 3 bolas no primeiro tempo. Então, assim, isso destrói. Agora, não dá para dizer que nos outros 3 tempos o Atlético travou o Flamengo. Ele trava, mas ele flerta com risco. Ele está trazendo o Flamengo para a sua área. Quando você traz o Flamengo para perto da sua área, uma hora o azar abraça. Não tem como com esse time do Flamengo. E foi nesse segundo tempo do jogo de hoje. Deixa eu só mostrar uma tela interessante, ainda mais com reserva. Agora, que time reserva, né? Vamos falar sobre isso. Tem um recorde desses 4 gols de escanteios e a gente tem uma tela interessante para mostrar para os fãs de esporte. Vamos colocar aí, ó. Mais gols após escanteio em um jogo nas últimas 10 temporadas do Campeonato Brasileiro. Foi esse, Flamengo 5, Atlético Paranaense 0. Teve em 2021 o jogo do Fluminense contra o Goiás, que foi 3-0, e também um Cruzeiro e Goiás. O Goiás gosta, né, de levar gol de escanteio. Também foram 3 gols de escanteio, um 5-0, e isso foi em 2003, naquele Cruzeiro, torcedor ficou com saudade. E não tem paralelo também os 2 gols iguais, praticamente repetidos do Fabrício Bruno, o mesmo jogador marcando em jogadas semelhantes. Foi replay, né? Vai. Paralelo com quem? Com outro time aqui no Brasil? Não, e recentemente fazer. O Palmeiras fez 2 gols idênticos no casco com o Corinthians no primeiro turno. Não foram marcados pelo mesmo jogador. Não. Mas o Fabrício Bruno chegar no primeiro pau e marcar dessa forma... 2 e 10, 13 é impressionante. Agora, André, como a gente fala assim, é um Flamengo que pode chegar e é o principal concorrente desse Palmeiras, a gente pensa também num Palmeiras que vai jogar com esse Flamengo, depois joga com o Fluminense. Ou seja, pode ser um Palmeiras que também perca fôlego que também pode perder fôlego nesse Campeonato Brasileiro com esses adversários. Eu acho difícil, viu, Marcela? Porque, como bem lembrou o Pedro e a gente comentou no início do programa, o Palmeiras está numa situação de 2 competições. É bem menos complicado você administrar elenco, desgaste, jogador indisponível. O manejo que é necessário para times que disputam competições simultâneas quando você tem 2 em relação ao que você precisa fazer quando você tem 3. E esse mês, lembra que a gente conversava no Sport Center no início da semana passada? Acho que foi na segunda-feira passada. Palmeiras, do dia 8 ao dia 28. Só tem um jogo de meio de semana. Foi quarta-feira passada contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Se classificou, está na semifinal. Até o dia 28, são jogos de Campeonato Brasileiro, em que o Fluminense tem meio de semana, o Corinthians, que foi o adversário desse sábado, tem meio de semana, teve meio de semana e vai ter meio de semana. Então, é uma preocupação do ponto de vista do técnico adversário, com o jogo anterior, com o próximo jogo, ou seja, é difícil. E o Flamengo, evidentemente, que é o adversário do próximo fim de semana, também tem meio de semana, tem Copa do Brasil na viagem a Curitiba para jogar com o Atlético Paranaense. Então está todo mundo tendo que se dividir até o dia 28 contra o Palmeiras, e o Palmeiras, depois de quarta-feira passada, um jogo que foi extremamente tenso, evidente, decisão nos pênaltis e tal, aquela catarse toda, como são assim, né? As decisões em mata-mata que chegam a séries de pênaltis. Mas o Palmeiras administra a alegria, a felicidade, é um outro tipo de cansaço quando você vence. E não tem mais jogo no meio de semana até o final do mês. Então, eu não acho que o Palmeiras vai perder fôlego, não. Se alguém conseguir tirar pontos do Palmeiras nas próximas rodadas, e são difíceis, claro, são times capazes, vai ser por mérito. Mas e são encontros com o time mais confiante do Brasil, que é o time do Palmeiras. Nenhum time entra em campo do ponto de vista mental, psicológico, numa situação
tão boa quanto a do Palmeiras, exceto, ultimamente, os times do Flamengo. Sim. Por isso que o jogo do fim de semana que vem é tão bom, tão interessante e gera tanta ansiedade. Mas aí, nesse caso, já era o campeonato? Se por acaso o Palmeiras vai, vence o Flamengo, vence o Fluminense, tá nessa vibe, tá vencendo... E aí o Campeonato Brasileiro já começa a ficar muito difícil. A diferença hoje já é muito grande. São 9 pontos, né? Sim. Então, o que aconteceu nas últimas rodadas com a escalada do Flamengo e praticamente uma diferença mantida de 9 pontos, mostra isso. Quem consegue vencer em sequência assim... E no final das contas, vai subindo, vai deixando gente para trás, mas em relação ao líder, nada muda. Nada muda. Então, assim, é complicado. Aí já iria para a 25ª rodada, e aí o campeonato vai andando. Só tem um confronto direto. Independentemente disso, o Flamengo tem uma chance. Ele não pode deixar passar essa chance, que é ganhar do Palmeiras no fim de semana. Não, e se a gente analisar a fotografia recente do campeonato, os últimos 10 jogos, o Flamengo tem a melhor campanha. 80% de aproveitamento, fez 24 pontos em 10 jogos. O Palmeiras fez 23. Então, conseguiu tirar 1 ponto em 10 rodadas. Em 6 não tirou nenhum, em 8 tira 2. E no recorte de 10 só tirou 1. Então, pois é, aí você pensa, a partir da 25ª rodada, quando cabe essa sequência muito mais complicada, aí tem 13 rodadas, né? Se o Flamengo tiver pretensões, de fato, de título brasileiro, tem de vencer o Palmeiras fora de casa. Não pode pensar sair com empate ou tentar adiar. Não tem como adiar. Porque por mais que seja um campeonato de pontos corridos, o que o Palmeiras tem feito, a regularidade que esse time do Abel tem, não é algo desprezível. Então, o Flamengo, de fato, é uma final. Para o Palmeiras, é um jogo que tem uma gordura. Se o Palmeiras perder, ainda tem 6 pontos de frente, é algo considerável. Não vai ter outro concorrente chegando perto, porque em termos de elenco, quem tem mais é o Atlético e está muito distante, 13 pontos. Então, esse é um Palmeiras confortável que precisa sair minimamente da sua zona de conforto. Só vai sair se o Flamengo vencer o jogo e tem algo que dá ao torcedor rubro-negro a perspectiva de sair com um bom resultado do Allianz, que é a defesa. A defesa do Flamengo nesses últimos 10 jogos tomou só 6 gols. É a melhor defesa do campeonato nas últimas 10 rodadas. E esse, para mim, é o maior mérito do Dorival no comando do Flamengo, ter arrumado a defesa. Nenhum técnico, depois do Jesus, conseguiu fazer o que ele fez, que é tornar esse sistema defensivo confiável. Com o Renato, era um Flamengo que vez ou outra tinha goleada de 5-0, mas o torcedor via, olha o tanto que a gente sofreu, bola passando, zagueiro salvando em cima da linha. Com o Dorival, isso não tem acontecido. É um Flamengo muito seguro, que tem feito marcações muito bem encaixadas desde o campo ofensivo, e aí faz com time reserva, faz com time misto, time titular. Então o Dorival conseguiu, em 19 jogos sob o comando dele, não levar gols em 11. Então é uma marca considerável que, por mais que depois de uma goleada como essa de 5-0, a gente tenda a exaltar o sistema ofensivo do Flamengo, a qualidade desses jogadores, o banco de reservas, é preciso mostrar que a fortaleza hoje do Flamengo é a defesa. E o que pode fazer diferença nesse jogo no Allianz é ter uma defesa forte que consiga se segurar, sobretudo nas bolas aéreas do Palmeiras, e também fazer um jogo ofensivo, que isso é natural do Flamengo, pela qualidade que tem. Galera, esse foi o vídeo. Concorda com o que os comentaristas falaram aí no vídeo? Comenta aqui abaixo. Mengão que tá jogando muito bem e fez essa grande partida aí no Maracanã, atropelou o time do Atlético Paranaense. A gente viu que no começo do jogo o Atlético começou a querer se defender, igual como foi lá no jogo pela